Olá, chegou o dia do nosso encontro. Seja muito bem-vindo aqui no Manchetes da Semana, onde a notícia vai, direto ao ponto, sem enrolação e sem maquiagem. Eu sou Marisa Carnicelli e hoje nós vamos falar sobre o aumento do IOF, a guerra de bastidores que está acontecendo no Congresso e um alerta especial sobre encenações políticas que podem sim me enganar e enganar você. E ainda vamos explicar quem é que vai pagar a conta do IOF. Fica comigo até o fim, porque tem muito assunto quente aí vindo pela frente. Bem, meus amigos, nos últimos dias o aumento do IOF foi sem dúvida, ele que é um imposto sobre operações financeiras, dominou o noticiário. O governo tentou reajustar as alíquotas, justificando a necessidade de arrecadar mais. Tadinhos, né? A gente dá tão pouco dinheiro para esse país, mas o Congresso, vetou a medida, alegando que a população não aguenta mais impostos. Vale lembrar, meus amigos, que o IOF, em sua essência, tem uma função regulatória. Ele serve principalmente para controlar a oferta de crédito, moderar operações financeiras e regular o câmbio. Não foi feito para arrecadar recurso de forma permanente de jeito nenhum. Não é essa a função do IOF. Tentar transformar o IOF num instrumento de arrecadação constante é distorcer a sua finalidade, enquanto se evita enfrentar o verdadeiro problema, que é o quê? Os gastos públicos excessivos e, claro, essa máquina estatal inchada com inúmeros ministérios de utilidade duvidosa e as despesas desnecessárias, como, por exemplo, os passeios de Janjaí pelo mundo, acompanhada pelos companheiros de estimação. O assunto foi parar lá no Supremo Tribunal Federal depois que o governo questionou o veto do Congresso. O ministro Alexandre de Moraes, não era de se surpreender, ele suspendeu tanto o aumento quanto o veto até que haja uma mediação que já está marcada aí para o dia 15 de julho. Ou seja, no momento o aumento está congelado, mas preste atenção que eu vou falar, a briga continua e promete muito barulho aí para os próximos dias. E para refrescar a nossa memória, vou dizer para vocês que o IOF está presente nos empréstimos, financiamentos, operações de câmbio e até, compras internacionais. É um imposto que atinge todo mundo, pessoas físicas, empresas e, de forma indireta, o consumo da população como um todo. Por isso, é uma mentira descarada dizer que mexer no IOF atinge só os grandes investidores ou os grandes bancos. Que bobagem, gente! Na prática, a gente também sente o impacto aqui, no nosso bolso, porque qualquer encarecimento de crédito, claro, acaba se refletindo no comércio, na prestação de serviço e até mesmo, na geração de empregos. E falando de impostos e políticos, eu não sei se você viu, mas circulou aí nas redes sociais um vídeo do deputado Guilherme Boulos, do PSOL, gravado aqui em São Paulo, onde ele aparece perguntando para as pessoas que supostamente estavam circulando por lá, assim como quem não quer nada, ele perguntou assim: o que acham do aumento de impostos sobre operações financeiras? No vídeo, o Boulos faz questão de dizer que todos podem opinar, independente de concordar ou não com o governo Lula, numa tentativa simpática de aparecer democrático e aberto ao diálogo.
Logo depois, assim como quem não quer nada, aparece um senhor bastante articulado, dizendo que ele discorda do aumento, inclusive falou que discordava de muita coisa que o Boulos tinha dito por lá, mas de uma forma elegante, educada e muito preparada, quase ensaiada, gente. Aliás, até parece ser um vídeo desses produzidos pela inteligência artificial que está tendo aos montes, né? É muito importante, minha gente, pelo amor de Deus, prestar atenção a esse tipo de encenação. Afinal, gente, está se aproximando eleições cheias agora, que vai acontecer em 2026, e alianças políticas, como a do próprio Boulos, já se movimentam aí para se candidatar, seja para o governo de São Paulo ou até mesmo para a presidência. Esse tipo de vídeo tem um objetivo muito claro: passar a imagem de alguém democrático, disposto a ouvir o povo, mas ao mesmo tempo está ali, ancorado ao desgoverno atual. É uma forma que eles encontram aí de construir uma narrativa favorável para quê? Para a futura campanha eleitoral, é claro, principalmente porque o atual governo ele vem perdendo muita popularidade nos últimos tempos. Tá despencando. Dá uma assistida nesse trecho aí do vídeo que eu falei para vocês. Muitos deputados e senadores, junto com bilionário, com banqueiro, com quem tem muita grana, quer botar a conta no lombo do povo, cortando no SUS, cortando na educação, cortando em aposentadoria, enquanto o que o presidente Lula está tentando, com o nosso apoio, é fazer com quem está lá em cima pagar a conta. Zerar imposto de renda de quem ganha até 5 mil reais. 90% do povo ganha até 5 mil reais. O Lula quer zerar. Mas para isso, bilionário, banqueiro, grande empresário tem que começar a pagar imposto sobre lucro que não paga nada nesse país. Essa é a disputa. Agora, quando você mexe com privilégio, a coisa é dura. E os caras vieram para cima, derrubaram o decreto do Lula, não estão querendo deixar o homem governar. E por isso a gente está aqui para conversar com o povo cara a cara. E quando você fala, por exemplo, né, no IOF, uma coisa, minha gente, é muito clara. O IOF não vai pegar quem está lá em cima, vai pegar nós. Esses programas sociais são ótimos, são bons. Eu acho que é por aí mesmo, você tem razão. Várias coisas que você fala, eu defendo também, tá? E defendo e ajo dessa forma também, né? Mas só que tem coisas que estão sendo, assim, absurdas, né? Ou seja, o governo está vindo de uma forma avassaladora, não em cima de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro é banqueiro, está vindo em cima de nós, classe média baixa e assim por diante. Me desculpe o desabafo. Muito bem, democracia é isso. Eu te agradeço por exercitar a democracia aqui. O nosso objetivo é esse, não é só falar com quem concorda, não. Democracia a gente fala com quem concorda e com quem discorda. E com respeito. De forma respeitosa, como você fez e como na minha resposta eu também vou fazer contigo. Eu acho que é assim, isso é um aprendizado. Segundo ponto que você colocou, que é a parte das viagens internacionais. Gente, primeiro a gente pode ir por um caminho de comparação. Qualquer presidente da República, ele vai viajar para poder promover o Brasil lá fora. Isso não é um problema. Traz investimento. A última viagem que o Lula fez para a China trouxe 70 bilhões de reais de investimento de empresas chinesas que vão gerar emprego aqui. A última que fez para a França foi 28 bilhões de reais de investimento. E é lógico que o presidente da República não vai ficar numa pensão. Ele vai ficar num hotel ou vai ficar na embaixada, como agora na Argentina. Viu? Por isso tem que prestar atenção. Gente, todo cuidado é pouco para não cair no jogo de políticos que se dizem abertos ao diálogo, mas que, na prática, querem apenas turbinar a própria imagem.
Por favor, fiquem atentos, promete para mim, analise muito os discursos e não se deixe manipular por essas encenações bonitinhas, ensaiadas, para parecerem assim tão espontâneas. Bom, e para fechar, vale aí eu fazer um comentário de outro ponto muito falado nessa semana, de que o aumento do IOF não afetaria os ricos, porque eles estariam indo embora, deixando o país supostamente. Essa narrativa, ela circulou em alguns portais e redes sociais, mas não traduz toda a realidade. Não traduz, gente. É verdade que parte da elite financeira busca, claro, formas de proteger o patrimônio em outros países. Está certa, porque tem que proteger mesmo aquilo que se conquistou. Mas a maioria dos empresários e da classe média continua aqui, produzindo, gerando emprego e movimentando a economia brasileira. O aumento do IOF encarece linhas de crédito, prejudica investimentos em infraestrutura, afeta pequenas e médias empresas e até desestimula a atividade produtiva no comércio e na indústria. No fim das contas, quem acaba sentindo o baque não são só os milionários, não, como diz aí o Haddad e os companheiros, mas a população de forma geral, porque impostos elevados pressionam preços e inibem a economia como um todo. Por isso, não se engane, por favor. Imposto alto sempre respinga em você, na sua família, na sua comunidade, mesmo que a propaganda tente e faça o maior esforço aí para vender outra história. E aí, o que você pensa sobre essa confusão danada do IOF? Você acredita que vão conseguir aí chegar num acordo lá no STF? E o vídeo do Boulos? Você acha que foi ensaio, totalmente ensaiadinho, ou ele foi realmente espontâneo? Deixa a sua opinião, por favor, aí nos comentários, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem atentas e, claro, se você gostou do nosso canal, não esqueça de se inscrever no Manchetes da Semana para não perder nenhum detalhe do que realmente, meus amigos, importa. Eu sou Marisa Carnicelli, obrigada pela sua audiência e até o próximo domingo, se Deus quiser. Cola comigo! Beijos, fui!